Boa noite a todos. Vamos compartilhar uma palavra nesta hora. E se você trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo número 24. Lucas 24, vou começar a leitura pelo versículo 13. O título que está aqui na minha Bíblia está dizendo: Os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E explicaram: O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes, nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram? Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, e já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoando-o e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos ler rapidamente um outro texto que é bem menor, que está aqui no Evangelho de João, capítulo 20. Esse texto tem 4 versículos só. Então está aqui no livro de Evangelho de João, capítulo 20, verso 11. Diz o texto assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Amém. Glórias a Deus. Diga assim: glórias a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Boas novas, notícias boas, boas mensagens, notícias de Jesus. Temos notícias de Jesus nessa noite, amém? Boas notícias, boas novas. Estamos nos dias seguintes à semana chamada Santa, a semana da Páscoa,
em que vivenciamos agora esses dias passados, a última semana. E aí nos lembramos também, assim como esses dois homens, nos lembramos e nos voltamos, nos retornamos os nossos pensamentos para Jerusalém, para Israel, há 2000 anos atrás, assim como esses dois homens. Esses dois homens experimentaram a ausência do Mestre, a ausência daqueles que era a esperança deles. Eles haviam apostado tudo, as suas vidas, apostado todas as suas fichas naquele homem, naquela pessoa, na pessoa de Jesus, na pessoa do Filho de Deus. E agora aqueles homens estavam tristes, abatidos, perplexos, um tanto quanto meio desanimados com aquela realidade que estava ali ao redor deles, diante deles, e não somente deles, mas de todos os discípulos, de todos os seguidores de Jesus, e por que não dizer de toda a comunidade de Israel, porque de certa forma, de uma forma ou de outra, de uma maneira ou de outra, em um sentido ou de outro, em uma intensidade ou de outra, toda a nação de Israel foi afetada pelos acontecimentos daqueles dias, onde Jesus entrou em Jerusalém montado num jumento. Quem creu, creu, quem não creu, não creu, quem louvou a ele, louvou, quem disse Hosana nas alturas, disse, quem não disse, não disse, quem escarneceu, escarneceu, quem não escarneceu, não escarneceu, mas o fato é que ele entrou em Jerusalém montado em um jumento, em uma jumentinha, filho de um jumento, e dali à frente ele foi orar no Monte das Oliveiras. Antes de orar, ele fez a sua ceia, celebrou a Páscoa, fez a ceia. Estamos relembrando só alguns fatos. Instituiu a ceia, saiu para o jardim do Getsemane, e ali foi orar com os seus discípulos, e ali ele foi traído, ele foi preso, ele foi levado à presença de Pilatos, ele foi levado à presença de Herodes, ele foi julgado pelo Sinédrio, ele foi julgado injustamente e sumariamente, ele foi manietado, ele foi preso, colocaram sobre as costas dele aquela cruz pesada, e ele levou a cruz, e alguém o ajudou até ao Calvário, ao Monte Gólgota, ou ao Monte Caveira, e lá então ele foi crucificado, e havia uma consternação no meio cristão, no meio dos seus seguidores, e volto a falar, em todo Israel, e não somente em todo Israel, mas as nações vizinhas que haviam visto os seus milagres, os povos vizinhos de Tiro, Sidom, da Síria, da Líbia, da Jordânia, os povos que haviam tido contato com Jesus, pessoas que haviam sido curadas por ele, pessoas que haviam sido libertas por ele, pessoas que haviam sido abençoadas por ele, pessoas que haviam tido um encontro real com o Messias, com o Rei, com o Senhor dos Senhores, e agora a esperança daquelas pessoas havia ido embora. E aí algumas coisas nos chamam a atenção. O fato é, uma das coisas que nos chama a atenção, Jesus viveu, Jesus andou entre nós, Jesus é um Jesus histórico, sim, Jesus viveu, Jesus foi um homem que andou pela Galileia, com seus pés no chão. Jesus andou, caminhou, chorou, curou pessoas, libertou pessoas, falou com pessoas, conversou com pessoas. Jesus é um homem histórico, a história fala de Jesus. Jesus não é apenas um mito, como muitos julgam. Bultmann, que é um teólogo do século XIX, final do século XIX e século XX, Bultmann tinha uma outra visão a respeito do Cristo. Bultmann afirmava, este teólogo alemão do final do século XIX, ele falava, mas o que ele falava não importa à luz das Escrituras. Prevalecem as Escrituras sobre toda a teologia. A teologia tem que ser bíblica. Se ela não for bíblica, joga-se a teologia fora. E Bultmann afirmava que Cristo está vivo, sim, mas no coração dos cristãos.
na fé dos cristãos. Cristo está vivo, sim, escatologicamente, algo que vai acontecer no futuro e não aconteceu ainda. Isso era o pensamento de Bultmann. Ele vivia nesse conflito entre o Cristo histórico, o Jesus histórico e o Cristo da fé. O Jesus histórico e o Cristo da fé. O Cristo da fé dos cristãos. Cristo está vivo na fé dos cristãos. Só que Cristo está muito mais do que vivo na fé dos cristãos. Verdadeiramente Jesus está vivo, porque a Bíblia relata que Ele está vivo. Ele foi visto por várias pessoas. Nós temos diversos relatos a respeito das aparições de Jesus. Depois da sua ressurreição, Jesus apareceu por diversas vezes. Por exemplo, em João capítulo 20, dos versos 11 a 17, narra quando Jesus apareceu a Maria Madalena. Em Mateus 28, dos versos 8 a 10, fala a respeito daquelas mulheres que voltavam do túmulo e tiveram também um encontro com Jesus, portanto, elas o viram. Em Lucas capítulo 24, verso 34, também fala ali a respeito da aparição de Jesus agora a Pedro. Jesus também apareceu aqui para esses discípulos no caminho de Emaús, conforme o texto que nós acabamos de ler e compartilhar com os irmãos. Em João também, capítulo 20, 19, também temos uma aparição de Jesus depois de ressurreto. Em João 20, 26 a 28, apareceu também João capítulo 21 aos 7 discípulos lá junto ao mar da Galileia. 1 Coríntios capítulo 15, verso 6, fala a respeito também da aparição de Jesus, conforme o texto relata lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 6, que Jesus apareceu a mais de 500 discípulos de uma só vez. Jesus apareceu também de forma ressurreta para Tiago, no capítulo também, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 7, e apareceu pela última vez para aqueles que o viram na sua ascensão aos céus, em Lucas capítulo 24, os versículos 50 e 51. Portanto, havia uma perplexidade, havia um clima de expectativa naqueles dois homens que estavam naquele caminho até Emaús. Havia naqueles homens tristeza, havia naqueles homens abatimento, havia naqueles homens uma certa frustração, porque diziam, foi-se o nosso Messias, Jesus, varão profeta, o Nazareno, aquele no qual nós tínhamos colocado a nossa esperança. A nossa esperança foi-se pelos nossos dedos. Em quem vamos esperar agora? Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, Paulo trata desta mesma questão. Paulo diz: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação, é vão o nosso esforço, é vão tudo o que fazemos. E ele diz mais: e somos tidos ainda por falsas testemunhas de Deus, o verso 15 do capítulo 15, primeira carta aos Coríntios, e ainda somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam, conforme alguns de vós afirmam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permanecemos nos vossos pecados, nos nossos pecados, porque se Cristo não ressuscitou, Ele não era o Messias. Se Cristo não ressuscitou, Ele não era o Filho de Deus. Se Cristo não ressuscitou, Ele não era Deus. Se Cristo ressuscitou, nós vamos permanecer sem esperança de salvação, portanto, perdidos ainda nos nossos delitos e nos nossos pecados. Quem vai nos salvar? Era a pergunta que estava no coração de muitos.
Quem agora vai nos livrar da morte? Se aquele em quem nós apostávamos, se os profetas falavam dele, a nossa esperança se foi, e agora? E ainda mais, diz o verso 18, os que dormiram em Cristo pereceram. Não há esperança para os que dormiram, não há esperança para os que vivem, não há esperança para mais ninguém. E diz o verso 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas Paulo não deixa a questão terminar aqui. Paulo agora traz uma palavra de ânimo e ele afirma, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dormem. Glórias a Deus e aleluia. Há uma esperança para nós. Há uma esperança para os que dormem, há uma esperança para os que partiram em Cristo. Jesus morreu, mas Ele vive e reina para sempre. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele foi elevado aos céus à vista de muitas pessoas. E aí eu me lembro também, no dia da sua crucificação, lá na cruz, no momento da cruz, ali havia soldados romanos, ali havia pessoas que acreditavam, ali havia discípulos dele, ali havia incrédulos, ali havia pessoas de toda sorte. E quando o soldado romano rasgou a sua costela e o sangue vazou juntamente com água, e o véu do santuário foi rasgado, diz o texto aqui em Lucas também que o céu se escureceu, o sol perdeu o seu brilho, a lua também, a terra tremeu, os túmulos se abriram e muitos dos que haviam morrido, ressuscitaram e entraram pela cidade de Jerusalém. É claro que não ressuscitaram ainda como uma forma final, gloriosa, resplandecente, celestial e eterna. Viveram novamente a sua vida, mas o fato é que ressuscitaram, e aí muitos que estavam ali exclamaram e disseram: este é verdadeiramente o Filho de Deus. Este é verdadeiramente o Filho de Deus, porque viram a manifestação do poder de Deus. O seu Filho, o Filho de Deus, que é Deus também, sendo crucificado, e uma manifestação mais do que natural, uma manifestação da própria criação, uma manifestação que veio dos céus, uma manifestação que veio da parte do Deus Pai, para mostrar a todos quantos estavam ali que verdadeiramente Jesus era e ainda é o Cristo de Deus, o Messias prometido à nação de Israel. A esperança daquelas pessoas não foi em vão, e a nossa esperança também não é vã. Diga assim: a nossa esperança não é vã. A nossa esperança também não é vã. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. E nós só vamos ressuscitar um dia porque temos a garantia. E a garantia qual é? Cristo ressuscitou dentre os mortos. Nós vamos vencer a morte porque temos uma garantia. A garantia qual é? Jesus venceu a morte. E se Ele venceu a morte não teve poder sobre Ele, a morte também não terá poder sobre mim e sobre você. Ele é o penhor, Ele é a garantia da nossa ressurreição. Cristo vive, Cristo ressuscitou, Cristo venceu a morte. E aqueles discípulos, quando descobriram que era Jesus que estava ao lado deles e falava com eles e compartilhou o pão com eles, eles disseram: porventura o nosso coração não ardia enquanto caminhávamos com Ele? Porventura o nosso coração não ardia enquanto caminhávamos com Ele? Jesus é real. E aliás, o título da nossa mensagem nesta noite, eu esqueci, os irmãos me perdoem, eu esqueci de dizer, é Jesus Cristo, a viva esperança. Diga assim: Jesus Cristo, a viva esperança. É uma esperança viva, é uma esperança real, viva e concreta, uma esperança verdadeira. Jesus é a nossa esperança. E vejam que não somente os humanos,
Aliás, não vamos falar humanos, mas não somente aqueles que estavam aqui na terra tiveram essa sensação de perda, não somente os homens que estavam ali, ou as mulheres, ou as pessoas de então, tiveram essa sensação do vazio, de ter a sua esperança sido perdida. Quando lemos o livro de Apocalipse, e você vai me acompanhar agora nesta leitura, quando lemos no livro de Apocalipse, no capítulo 5, vamos constatar, vamos ver, que também esta realidade, ela foi, de certa forma, vivenciada também nos céus. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 5, que nós vamos compartilhar agora, a começar pelo verso 1, diz aqui o texto: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Eu vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E diz aqui o texto: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto, e ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são, e os 7 veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares, etc., proclamando em grande voz, dizendo: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, e a riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está assentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vejam que esta expectativa, vejam também que esse momento de perplexidade, vejam que esse momento também foi vivenciado também na visão de João do Apocalipse. Isso também foi vivenciado lá nos céus, onde o texto diz que o Pai estava com um livro nas mãos, selado com 7 selos, e tinha um anjo forte que dizia: quem é digno de abrir este livro e de desatar esses 7 selos? E aí é provável que veio uma angústia também santa lá nos céus, uma aflição naquela visão do Apocalipse. Quem será que poderá abrir este livro e de desatar estes selos? E aí ficou aquele momento vivencial, existencial, celestial, de aflição, uma aflição celestial. Vejam que aflição celestial, mas é uma aflição antes de vivermos, a nossa vida eterna. É uma aflição na visão de João, é uma pré-aflição. Depois não teremos mais aflição alguma, fique tranquilo. A aflição foi só na visão de João. Na visão apocalíptica de João, houve uma aflição, um anjo forte dizendo: quem é digno de abrir este livro
e de tirar os selos. E olhou-se para um lado, olhou-se para o outro e disse: quem vai abrir este livro? Não tem ninguém? Não tem ninguém para abrir este livro? Quem tem o poder e a autoridade para abrir este livro e desatar este selo? Então viram que o único que podia abrir aquele livro era o Senhor dos Senhores, era Jesus de Nazaré, era o Messias, era o leão da tribo de Judá, Jesus, o nosso Salvador. Então ele se apresenta e diz: eu tenho autoridade para abrir este livro, eu tenho autoridade para desatar este selo, deixa comigo, fiquem tranquilos. E a aflição passou. Com Jesus tudo passa. Vejam que aqueles dois homens no caminho de Esaú tiveram uma experiência de um vazio, de uma esperança que eles imaginavam ou imaginaram ter ido embora. Maria também estava ali e disse: o Messias foi, Jesus foi. Quando ela olhou para trás, Jesus estava atrás dela. Paulo disse: não, a nossa fé não é vã e a nossa pregação não é vã. Cristo vive, Ele ressuscitou dentre os mortos, e a visão apocalíptica nos mostra: Jesus está lá no céu, Ele ressuscitou e está nos céus. A visão apocalíptica nos mostra Jesus lá nos céus, e Ele há de desatar os selos, Ele há de abrir aquele livro, e o meu nome e o seu nome deverá estar lá. Amém?